Existe uma terra que está fora de todas as convenções. Um lugar onde o tempo parece ter parado. Etiópia. Um lugar onde os primeiros seres humanos caminharam. Onde as igrejas não foram construídas, mas esculpidas diretamente no coração da pedra. Onde uma pequena nação derrotou um império europeu. Aqui, nenhuma lenda existe apenas para ser contada. Até mesmo um pequeno grão de café carrega as marcas de uma civilização antiga. Da abrasadora depressão de Danakil aos picos das montanhas Simen que perfuram o céu. A Etiópia é uma história que o mundo acredita conhecer, mas que nunca compreendeu realmente. Não se trata apenas de uma viagem de descoberta, é uma viagem no tempo, um retorno às origens de quem somos. No Corno de África, onde a terra se abre como uma cicatriz colossal, o Triângulo de Afar surge como a primeira página de uma história que a Terra está reescrevendo por si mesma. Três placas tectônicas, a africana, a árabe e a indiana, afastam-se constantemente umas das outras, afinando a crosta terrestre e revelando o imenso poder que se esconde por baixo. É esse movimento silencioso, mas contundente, que criou a depressão de Danakil, onde cada passo parece que se pode sentir o calor que surge diretamente do núcleo do planeta. A partir dessas profundas fissuras geológicas, Danakil desenvolveu um clima tão severo que beira o extremo. As temperaturas podem ultrapassar os 50 degreus Celsius e o solo fica a cerca de 100 metros abaixo do nível do mar, o que torna o ar denso, escaldante e salino. O calor não vem apenas do sol escaldante, mas também do magma que se encontra logo abaixo da superfície. Exposto pelo alongamento e afinamento da crosta à medida que as três placas se separam. Com a crosta enfraquecida, a rocha derretida do manto, onde o material superaquecido está sempre em movimento, pode subir mais perto da superfície. Esse afloramento de magma é o que dá origem aos lagos de lava, águas termais e piscinas de enxofre que pintam Danakil com suas cores surreais. É precisamente esse movimento da Terra que formou Erta Ali, o vulcão conhecido como a Montanha Fumegante da Etiópia. Aqui encontra-se um lago de lava em perpétua ebulição, que faz com que Erta Ali pareça o coração vermelho e brilhante do planeta à mostra.
Quando a noite cai, a luz de sua lava ilumina o deserto como uma gigantesca forja cósmica, fazendo com que qualquer pessoa que esteja em sua borda sinta como se estivesse contemplando a época em que a Terra nasceu. Saindo de Erta Ali, a viagem nos leva a Dalol, onde a natureza revela uma beleza tão extraordinária que é quase inacreditável. Após uma erupção em 1926, a área formou piscinas ácidas de cor amarelo-limão, campos de enxofre verde, águas termais de cor laranja, vermelha e marrom, e brilhantes terraços de sal branco. Juntos, eles criam uma paisagem que parece pertencer a outro mundo, o que rendeu a Dalol o apelido de Marte na Terra. No entanto, em meio a essa paisagem feroz, a vida humana persiste. Nas planícies salgadas brancas, o povo Afar continua extraindo sal, usando métodos tradicionais que se mantêm há milhares de anos. Com um calor que ultrapassa os 50 desdareirtretes, 122 de perto, e ventos do deserto que picam a pele, eles usam picaretas e facas para cortar blocos de sal tão duros quanto pedra, moldando-os em placas que pesam entre 8 e 10 quilos. O trabalho se repete dia após dia, em um ambiente tão quente que até mesmo cada respiração parece pesada e salgada. Ao lado deles caminham os camelos, considerados os guerreiros silenciosos de Danakil. Todos os dias, eles transportam dezenas de placas de sal com bordas afiadas através do deserto inóspito. Apesar do calor, apesar do sal que arranha a pele, eles continuam avançando sem descanso, formando caravanas que se estendem até o horizonte. Sem reclamações, sem paradas, os camelos e o povo Afar criam juntos um ritmo de resistência em um dos lugares mais inóspitos da Terra. A história da Etiópia não começa com reinos ou lugares sagrados escavados na rocha, mas com o Vale do Omo, uma terra selvagem onde a natureza preservou os primeiros vestígios da humanidade. Os fósseis de hominídeos, que datam de 1,7 a 4 milhões de anos, incluindo o famoso esqueleto de Lucy, de 3,2 milhões de anos, e, especialmente, o fóssil mais antigo conhecido do Homo sapiens, com cerca de 195 mil anos, tornaram o Homo uma prova clara de que a Etiópia é um dos primeiros berços da humanidade. As vastas savanas, o sinuoso rio de cor vermelha lamacenta e a terra rachada pelo sol são mais do que uma simples paisagem.
Esses mesmos ambientes nutriram as primeiras comunidades humanas e, posteriormente, levaram-nas a se deslocarem para as terras altas e a formarem culturas que ainda existem hoje. Assim, Homo não apenas conserva fósseis, mas também preserva a história evolutiva e a memória de nossos primeiros ancestrais. As pequenas aldeias ao longo do rio Omo, lar dos povos Mursi, Hamar, Karo e Dassanesh, são imagens vivas da continuidade entre o passado e o presente. Os Mursi são conhecidos por sua tradição de pratos labiais, um símbolo de beleza, força e maturidade em sua cultura. Os Hamar são conhecidos pela sua cerimônia do Salto do Touro, um importante ritual de iniciação que marca a transição dos jovens para a idade adulta, celebrado com aplausos e as cores vibrantes da festa. Os Karo destacam-se pela sua arte de pintar o corpo, utilizando argila branca, carvão vegetal e pigmentos naturais para criar padrões com significados pessoais, expressar emoções e preparar-se para eventos importantes. Esses costumes mostram que as culturas tribais de Homo são pontes entre o passado e o presente, entre os seres humanos e a natureza. Essa vitalidade é o que faz da Etiópia não apenas uma terra de patrimônio, mas um lugar onde a cultura é preservada, praticada e transmitida de geração em geração. Duins, para a Etiópia. Homo não é apenas um vale. É o primeiro capítulo da história da nação, onde a natureza escreveu a história e as pessoas continuam a contá-la através de suas tradições e de sua vida cotidiana. Situado no norte da Etiópia, surge o Parque Nacional das Montanhas Simien, um lugar forjado pelo fogo, pela pedra e por dezenas de milhões de anos de transformação. A região sofreu enormes erupções vulcânicas, quando a lava basáltica derretida fluiu e se acumulou em camadas de milhares de metros de espessura. Com o tempo, a chuva, o vento e os rios esculpiram essas camadas de rocha, criando imponentes penhascos de milhares de metros de altura, vales profundos e estreitos e agulhas afiadas. A combinação da atividade vulcânica e da erosão natural criou uma paisagem majestosa e única, tão extraordinária que muitos cientistas compararam as montanhas Simien ao Grand Canyon da África. Na paisagem acidentada e hostil de Simien, muitas espécies animais endêmicas continuam sobrevivendo como prova de sua notável capacidade de adaptação.
cabra montesa de Oalia é a espécie mais notável e só existe aqui. Elas vivem em penhascos quase verticais, graças às suas patas com almofadas macias que lhes permitem uma aderência firme. Seus músculos fortes e seu excelente equilíbrio. O terreno traiçoeiro ajuda-as a evitar muitos predadores, e o clima fresco das terras altas adapta-se à sua pelagem espessa. Mais para dentro do Planalto, pode encontrar-se o lobo etíope, uma das espécies mais ameaçadas da zona. Tem uma pelagem castanha avermelhada, por vezes cor de tijolo, que o faz parecer mais um grande raposo do que um lobo. Os lobos etíopes são mestres na caça de pequenos animais, como ratos, toupeiras e roedores, que vivem nas pradarias das terras altas. Muitas vezes caçam sozinhos, movendo-se silenciosamente e com muita precisão, mantendo sempre as orelhas erguidas para captar até o mais mínimo som subterrâneo. Cada salto é uma combinação de velocidade, concentração e instinto. Mas, devido ao seu número reduzido, são considerados um dos tesouros vivos mais preciosos de Simien. Em contraste com essa tranquilidade está o macaco gelada, um primata vivaz e facilmente reconhecível. Embora muitas vezes confundidos com babuínos, os geladas têm rostos mais amigáveis e se distinguem pela mancha vermelha em forma de V que tem no peito, como um quadro de exibição social que mostra o status dos machos. São a única espécie de primatas do mundo que se alimenta principalmente de erva e, muitas vezes, passam o dia inteiro sentados a mordiscá-la, como se estivessem a refletir sobre algo muito importante. Os seus guinchos ressoam nas encostas das montanhas, como uma reunião que nunca acaba. Mas os geladas não são tão dóceis como parecem. Quando competem pelo território, podem tornar-se muito agressivos. Algumas manhãs, basta que um grupo entre na área de pastagem de outro para que ambos se lancem um contra o outro, criando cenas caóticas cheias de gritos, corridas e investidas ferozes. No final,
O grupo que mantém seu território permanece, enquanto o outro deve se retirar. Uma forma natural de lembrar uns aos outros que os limites do Planalto Alto devem ser sempre respeitados. Com seu terreno majestoso, sua flora e fauna únicas e suas espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar, as montanhas Simien são uma das últimas áreas virgens remanescentes, onde a natureza e o tempo continuam contando sua própria história. No meio das tranquilas terras altas da Etiópia, Lalibela se destaca como um dos mais magníficos testemunhos da criatividade humana e do poder da fé. Onze igrejas monolíticas escavadas na rocha foram esculpidas diretamente no solo, de uma única peça, sem construção ou montagem. Esta estrutura torna Lalibela um dos grandes mistérios da história, onde cada parede, cada arco de pedra e cada corredor foi esculpido a partir de um único bloco de basalto, demonstrando uma engenharia muito avançada para a época medieval. A origem do complexo está ligada ao rei Lalibela, que viveu entre os séculos 12 e 13 e que buscava criar uma segunda Jerusalém para os crentes em tempos de conflito. Portanto, Lalibela não é apenas arquitetura, mas também um mapa espiritual, onde cada igreja representa um local bíblico e cada túnel é uma jornada de fé. É também um marco que reflete a independência religiosa e a identidade espiritual da Etiópia. O mais notável é Bet Giorgis, a igreja em forma de cruz perfeita escavada nas profundezas da rocha. Vista de cima, parece uma pegada sagrada gravada na terra, simples mas imponente, que se tornou um símbolo de devoção a São Jorge. Mas para compreender Lalibela, não basta contemplar as igrejas escavadas na rocha. Este lugar também ganha vida através dos rituais que são celebrados todos os dias. Nos túneis escuros, os cânticos na antiga língua jazz ressoam incessantemente. A fumaça do incenso se espalha suavemente. Os padres, vestidos com túnicas brancas, erguem suas cruzes e caminham lentamente ao ritmo dos tambores. Nas principais festas religiosas, milhares de fiéis se reúnem, tocam as paredes de pedra e rezam pedindo proteção. Um dos rituais mais importantes é a procissão do Tabor, o objeto sagrado que representa a Arca da Aliança. Quando o Tabot é carregado, todos inclinam a cabeça. Os cantos e hinos elevam-se com força, fazendo com que o ambiente de pedra pareça fundir-se com o ritmo da oração. São esses rituais que tornam Lalibela realmente especial. Aqui, a religião não é apenas uma tradição antiga, mas um ritmo vivo, presente nos cantos, nos passos dos fiéis e no fraco piscar da luz dentro dos santuários que dura até o amanhecer.
nas terras altas, onde as pedras antigas jazem empilhadas como vestígios deixados pelo tempo, existiu outrora uma civilização que marcou profundamente a religião, o comércio e a identidade de todo o Corno de África. Tratava-se de Aksum, o primeiro império africano a adotar o cristianismo no século IV, sob o reinado do rei Ezana III. Este acontecimento tornou-se a base espiritual da Etiópia, ligando estreitamente o cristianismo à vida, aos rituais e às crenças do seu povo durante milhares de anos. A partir desse momento, Aksum tornou-se uma das grandes potências antigas, controlando as principais rotas comerciais que ligavam a África à Arábia e ao Oceano Índico. Graças a essa prosperidade, Aksum cunhou sua própria moeda e muitas moedas com o nome do rei Ezana foram encontradas em locais que vão do Egito à Índia, o que demonstra a grande influência do império. A marca mais clara dessa época gloriosa são as estelas monolíticas de pedra. Elas são esculpidas para se parecerem com edifícios de vários andares, mas na verdade são enormes blocos de pedra que pesam centenas de toneladas. A precisão de cada detalhe reflete o avançado artesanato e o desejo dos aksumitas de deixar uma marca duradoura ao longo do tempo. Ao redor do campo de estelas encontram-se os restos de palácios, tumbas reais e templos antigos. Embora o tempo tenha desgastado muitas partes, ainda são suficientes para revelar a estrutura de um importante centro de poder político, econômico e religioso. Entre as relíquias mais importantes, a Pedra de Ezana, uma laje inscrita em 13 idiomas, é uma prova do desenvolvimento administrativo e das conexões internacionais de Aksum. Além da história, Aksum também está entrelaçada com histórias tingidas de lenda, como o conto da Rainha de Sabá e os restos dos palácios associados a ela. Esses elementos, metade históricos e metade míticos, fazem de Aksum não apenas um sítio arqueológico, mas um lugar onde a história e a lenda se entrelaçam. Tudo isso torna Aksum um dos locais mais profundos da Etiópia do ponto de vista cultural, religioso e arquitetônico, onde cada pedra contém um fragmento da memória de uma civilização. À medida que o Império de Aksum chegava gradualmente ao fim, Gondar tornou-se o novo centro de poder da Etiópia. Sob o reinado do rei Fazilides no século XVII, a cidade foi escolhida como a primeira capital permanente durante 250 anos, o que marcou um período de estabilidade e forte desenvolvimento na cultura, arquitetura e artes. Foi o rei quem construiu o complexo real de Fazil Gebe, estabelecendo as bases do estilo arquitetônico distinto de Gondar.
Entre os séculos 17 e 18, os imperadores de Gondar continuaram a ampliar este complexo com enormes castelos de pedra que combinavam influências etíopes, portuguesas, mogóis e árabes. Esta rara combinação criou uma forma diferente de qualquer outra estrutura da África subsaariana. Entre o complexo, destaca-se o castelo de Fasilides. Foi construído com pedra basáltica sólida, com torres de vigia cilíndricas, cúpulas arqueadas e fortificações robustas. Sua aparência lhe rendeu o título de Camelot da África, uma fortaleza de estilo medieval situada no meio das terras altas da Etiópia. O que torna Gondar única é que nenhuma outra região da África subsaariana possui um complexo de castelos como este. Essa singularidade permite que Fazil-Geb sirva como um testemunho notável da era de ouro das dinastias reais da Etiópia. Devido ao seu excepcional valor histórico e arquitetônico, Fazil-Geb foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial e, até hoje, conserva a majestade de uma época em que o poder real e a arte se entrelaçaram, deixando uma marca indelével na história da Etiópia. A viagem para o leste leva a Harar, uma cidade com um espírito completamente diferente. Trata-se de um importante centro do islamismo na Etiópia, onde se misturam claramente as culturas africana, árabe e indiana. O coração de Harar é Harar Jugol, a cidade velha cercada por uma muralha construída no século XVI e reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. Em seu interior, há ruelas labirínticas com 82 mesquitas e mais de 100 santuários, que criam uma atmosfera sagrada e colorida. A característica mais singular de Harar é a tradição de alimentar as hienas à noite. Esse costume começou há séculos, quando as hienas costumavam entrar nas aldeias em busca de comida e ameaçavam o gado. Para evitar conflitos, os aldeões colocavam comida fora das muralhas da cidade para as hienas comerem, como forma de manter a paz. Com o tempo, isso se tornou um acordo natural. Os humanos alimentavam-nas e as hienas não atacavam a aldeia. Com o passar do tempo, o costume se tornou um ritual mais definido. Uma pessoa, muitas vezes chamada de o Homem das Hienas, chamava cada hiena pelo nome e as alimentava com a mão. Os habitantes de Harar acreditam que esse ritual ajuda a manter a harmonia com as hienas, ao mesmo tempo em que atrai boa sorte e afasta a má sorte.
Hoje em dia, o ritual continua. Ao ver os humanos e as hienas juntos na escuridão da noite, é possível perceber a identidade distinta de Harar, um lugar onde religião, crenças e tradições se misturam naturalmente. A Etiópia é considerada a pátria da planta do café arábica. Reza a lenda que um pastor de cabras chamado Kaldi descobriu o café há mais de 1000 anos, quando observou que suas cabras ficavam mais alertas e enérgicas depois de comer as cerejas vermelhas. A partir daí, as pessoas começaram a colher, torrar e preparar os grãos de café, transformando-os em uma bebida profundamente ligada à vida etíope. O café não é apenas um produto agrícola, mas uma parte importante da cultura. A cerimônia tradicional do café ainda é praticada em muitos lugares. As pessoas torram os grãos à mão, moem-nos em um almofariz de pedra e os preparam em uma panela de barro chamada gebena. O aroma do café misturado com o incenso cria um ambiente acolhedor e convidativo. Convidar alguém para participar da cerimônia do café é um gesto de respeito e hospitalidade. Para os etíopes, o café é um símbolo de conexão e tradição familiar. Se olharmos para trás, a Etiópia é ainda mais admirável por ser a única nação africana que nunca foi colonizada. Exceto por uma breve ocupação italiana, o país permaneceu independente. Sua vitória mais significativa foi a Batalha de Adwa em 1896, quando as forças etíopes comandadas pelo imperador Menelik II e pela imperatriz Taitu derrotaram os italianos. Foi uma vitória incomum de uma nação africana sobre um exército europeu, que se tornou um símbolo de orgulho e espírito de liberdade. Ao manter sua independência, a Etiópia conseguiu preservar suas antigas tradições até os dias de hoje, sua própria língua. O calendário etíope, independente do calendário mundial, a antiga escrita GS, a vestimenta tradicional Shama, a música folclórica e muitos rituais religiosos. As principais festas, como Timkat e Meskel, continuam sendo celebradas em sua forma original, como se o tempo não as tivesse alterado.
Desde a planta de café que se espalhou por todo o mundo até a orgulhosa vitória em Adwa, a Etiópia mostra-se como um povo que sabe proteger a sua identidade e escrever a sua própria história. É um país antigo e vibrante, onde a tradição e a vida moderna coexistem, criando um encanto único que não se encontra em nenhum outro lugar. Ao chegar ao final da viagem, a Etiópia se destaca não apenas como um destino, mas como uma busca para redescobrir as origens da humanidade e da cultura, do árido deserto de Danakil ao primitivo Vale do Omo, das igrejas escavadas na rocha de Lalibela aos castelos de Gondar, da mística Harar às calorosas cerimônias do café. Cada lugar conta sua própria história, mas juntos formam uma sinfonia de resiliência e identidade. A Etiópia é um lugar onde o passado não desaparece, o presente não oprime e a tradição continua viva. E quando você parte, o que fica em seu coração não é um ponto final, mas a sensação de que ainda há inúmeras histórias para contar, como um convite para voltar e descobrir o próximo capítulo desta terra extraordinária.